próximo ponto diz respeito a quem pode constituir uma EIRELI. E eu chamo a atenção de vocês porque este é o ponto, talvez o ponto mais polêmico desta lei. Tá? Gerou uma divergência enorme e, como vocês sabem, vocês que estão prestando concursos, quando há divergência, os exames, os concursos sempre gostam dessas divergências e sempre perguntam. Então, eu chamo a atenção de vocês porque isso é da maior importância. Bom, a questão que surgiu foi assim: EIRELI pode ser titularizada, pode ser constituída apenas por empresário individual, pessoa física, pessoa natural, ou outra pessoa jurídica pode constituir uma EIRELI. Vamos supor, por exemplo, que uma sociedade limitada quisesse titularizar uma EIRELI, quisesse constituir uma EIRELI. Poderia fazer isso ou só a pessoa natural, só a pessoa física? Tá? Essa foi a principal questão que existiu. Bom, inicialmente o DNRC, o Departamento Nacional de Registro do Comércio, disse o seguinte: olha, pode constituir EIRELI tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Tá? A primeira regulamentação sobre essa matéria permitiu ambas, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, constituírem EIRELI. Tá? Porque se vocês forem verificar a Lei 12.441, não há nenhum impedimento expresso a que a pessoa jurídica constitua uma EIRELI. Tá bom? Acontece que aí veio o enunciado 468 do Conselho da Justiça Federal e disse o quê? Disse o seguinte: a empresa individual de responsabilidade limitada só poderá ser constituída por pessoa natural. Essa foi a interpretação do CJF. Tá? Bom, com base nessa interpretação, o DNRC voltou atrás na sua regulamentação e disse o seguinte: só pessoas físicas, só pessoas naturais podem constituir EIRELI. Tá ok? Muitos, aí veio a crítica e eu particularmente acompanho a crítica, tá? Por quê? Porque se vocês forem verificar a situação, no dia em que essa regulamentação saiu, especificamente, vários jornais, um deles, por exemplo, o jornal Valor Econômico, publicou uma entrevista com alguns advogados da área empresarial e eles disseram, relataram a seguinte circunstância, que tinham, né, esses advogados, várias multinacionais que os procuraram para construir no Brasil essa forma nova, a EIRELI, e com essa forma fazerem os seus investimentos no país. Né? Com a regulamentação do DNRC, o que aconteceu foi que esse tipo de investimento por pessoas jurídicas ficou proibido. Né? E, em suma, o que aconteceu foi que nós bloqueamos uma espécie de investimento, ou seja, essa interpretação que buscou a vontade do legislador, né, de dizer não, olha, apenas o empresário individual, pessoa física pode constituir EIRELI, acabou por inviabilizar, esse foi o fato, o investimento inclusive de empresas multinacionais. Ou seja, o que nós temos que verificar efetivamente é que a legislação comercial ela acaba por ser um facilitador ou um empecilho para os investimentos. E quando nós proibimos o investimento, quem perde não é o investidor, porque hoje em dia, com o mundo globalizado, ele vai buscar outro lugar para investir. Quem perde são os governos que não tributam, quem perde são os empregados que não têm os empregos derivados desse investimento, etc. Assim sendo, eu acredito realmente, eu acompanho essa crítica e acredito que não deveria ser limitado a pessoas físicas como fez o DNRC, a constituição de uma EIRELI. Tá? Logicamente que essa interpretação do DNRC e a interpretação também que deu o CJF no enunciado 468, elas não são obrigatórias, né? Elas ainda podem ser questionadas perante o Poder Judiciário e eu espero que o sejam, e que o Poder Judiciário seja sensível a essa questão de não bloquear o investimento. Mas, da forma como está hoje, não é possível que pessoa jurídica constitua EIRELI, tá bom? Então, isso é muito importante para vocês saberem. Bom, agora uma outra questão muito importante também é a seguinte:
E as atividades intelectuais, né? As atividades que o artigo 966, parágrafo único, exclui do campo empresário, né? Elas, de acordo com o Código Civil, não são consideradas empresários, salvo ali se houver a questão do elemento de empresa. Para essas atividades, é possível constituir EILI ou não? Né? Essa matéria ainda não foi equacionada, não foi resolvida. Tá? Ainda há muita divergência na doutrina. Quem não admite, né, quem acha que não é possível constituir EILI para essas atividades de caráter intelectual, diz o seguinte, olha, o próprio nome já diz que EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada, só admite a sua constituição para atividades empresárias. Tá? Essa é a linha dos que não concordam, dos que entendem que não é possível constituir EIRELI para atividade intelectual. A segunda corrente admite a criação de EIRELI para atividade intelectual, com base, se vocês forem verificar a lei, no artigo 980-A, parágrafo 5º. Porque ali tem uma menção, se vocês forem ver, tá, de serviços, da palavra serviços de qualquer natureza. Como, segundo esses intérpretes, esses serviços de qualquer natureza abrangeriam também a atividade intelectual, eles entendem que seria permitido a constituição de uma EIRELI para esse tipo de prestação de serviço de caráter intelectual. Tá ok? Bom, para vocês terem uma ideia também, isso na regulamentação do DNRC, houve uma cláusula expressa, muito embora ela não abranja toda essa matéria, proibindo que houvesse EIRELI para atividades referentes ao exercício de advocacia. Essa proibição é até um pouco lógica, mesmo porque essas EIRELIs, se houvesse essa possibilidade, não seriam registradas na junta comercial, já que os escritórios de advocacia, sociedades de advogados, elas são registradas na própria OAB. Né? Mas ainda persiste essa divergência se EIRELI pode ser constituída para atividade meramente intelectual. Na minha opinião pessoal, eu acho que já não há nenhuma razão para que nós proibamos EIRELIs para atividade intelectual. Essas atividades intelectuais, elas são excluídas do ramo empresarial, do regime jurídico empresarial, apenas por uma opção política do legislador, apenas pela tradição do nosso direito. Tá? Porque normalmente também elas visam ao lucro, muitas vezes, a maior parte das vezes, elas têm, em grande parte das vezes, organização empresarial muito compatível com o regime jurídico empresário. Não vejo nenhuma razão para que não se permita também EIRELI em atividade intelectual. Tá? Mas fica aí para vocês essa divergência importante. Bom, uma coisa, um outro problema muito interessante é o que a lei também vedou a pessoa física ser titular de mais de uma EIRELI. Então, se o empresário individual quiser constituir uma EIRELI, muito que bem. Se não, né, se quiser constituir mais que uma EIRELI, não pode. E por que o legislador fez isso? Em princípio, né, a razão disso é para que ele não fracionasse grandes empreendimentos em várias EIRELIs. Né? Ele tem um grande empreendimento, em vez de adotar, por exemplo, a forma de uma sociedade limitada, a forma de uma sociedade anônima, ele fracionasse esse empreendimento em várias EIRELIs. Essa foi basicamente a razão pela qual se vedou que um empresário, pessoa física, constituísse mais de uma EIRELI. Agora, para aqueles que entendiam isso antes da regulamentação do DNRC, que pessoa jurídica também poderia constituir EIRELI, eles entendiam que essa proibição não existiria. Aliás, é muito comum que se fracionem alguns empreendimentos. Por exemplo, na atividade de construção civil, normalmente é muito comum que cada obra corresponda a uma pessoa jurídica específica. Né? No caso, teoricamente, hoje não mais por causa da regulamentação, mas antes dessa regulamentação, talvez depois da resposta do judiciário, se provocado, nós tenhamos esses empreendimentos divididos em várias EIRELIs para pessoas jurídicas. Né? Essa é uma possibilidade futura. Hoje não é possível se dividir ou se ter mais de um titular ou mais de uma EIRELI por titular. Ok? Muito bem. Uma pergunta que vai de encontro a essa consequência, né, de pessoa jurídica não poder constituir EIRELI. A pergunta é a seguinte: uma EIRELI pode constituir outra EIRELI? Ou seja, ela pode ser titular de outra EIRELI? Vou imaginar, nós temos então
o empresário individual constituiu uma EIRELI. Essa EIRELI poderia, por exemplo, constituir outra EIRELI? Essa é uma questão interessante, mas a resposta, de acordo com a atual regulamentação, é negativa. Por quê? Só pessoas físicas podem constituir EIRELI. Como a EIRELI é uma pessoa jurídica, ela não pode constituir outra EIRELI. Então, por exemplo, nós não podemos ter EIRELI holding de outra EIRELI, né? Isto é vedado hoje pelo nosso ordenamento, tá? De acordo com a regulamentação atual. E uma segunda pergunta. A EIRELI, por exemplo, pode participar do capital de outras sociedades? Por exemplo, ela pode ir à bolsa, comprar ações, investir no capital ou comprar cotas de uma sociedade limitada? Pode fazer isso ou não? O que vocês acham? A resposta é positiva. Não há nenhuma vedação para que a EIRELI compre cotas, compre ações, invista no patrimônio, no capital de outras sociedades, tá? Desde que, obviamente, não seja uma outra EIRELI, tá ok? Aliás, a interpretação contrária a isso seria verdadeiramente absurda, porque impediria que a EIRELI até investisse em bolsa de valores, tá? Então, a EIRELI pode participar do capital de outras sociedades? Sim, pode participar. Isso é um investimento lícito a ela como a qualquer outra pessoa jurídica, ok? Muito bem. Vamos então para a sessão de perguntas antes da gente começar os titulares. Existe alguma pergunta, Tânia? Oi, professor. Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que o professor vai falar ainda. Do Roberto. Ele está perguntando se as EIRELIs podem falir. Acho que o professor vai falar isso ainda, né? Sim, a EIRELI, desde que exerça atividade empresária, obviamente, pode falir como qualquer outra pessoa jurídica. Não há, ou como qualquer outro empresário individual. Não há nenhuma limitação de falência para a EIRELI. Tá? Ok, professor. Só tinha Okay? essa questão aqui mesmo. Muito bem. Então vamos continuar. Questão do titular da EIRELI. Quem pode ser titular? Obviamente, hoje, como eu disse, só pessoa física pode ser titular. Tá? Agora, que tipo de pessoa física? Pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro, residente no Brasil ou no exterior. Se for residente no exterior, precisa constituir um procurador aqui no Brasil para receber citações, etc. Tal. Bom, em relação à capacidade para ser titular de EIRELI, a mesma capacidade para o exercício da atividade empresarial, ou seja, tem que ser maior de 18 anos ou menor, ser emancipado, ok? Muito bem. Os impedimentos também são os mesmos para a atividade empresarial, né? Funcionários públicos, etc., membros do Poder Judiciário, Ministério Público, etc., também tem todos esses impedimentos, ok? Isso não muda nada em relação à EIRELI. Agora, o que é importante, que às vezes a gente não vislumbra, né? É que na EIRELI o titular não necessariamente é o administrador da EIRELI. Essas duas figuras podem se concentrar numa única pessoa ou podem estar separadas, tá? Eu posso separar uma pessoa como titular e outra como administrador dessa EIRELI, ok? Isso é muito importante. Agora, o que nós temos que falar? Primeiro, o administrador também tem que ser pessoa física. Aliás, é da tradição do nosso direito que pessoa jurídica não pode administrar a sociedade, tá? Não pode administrar outra pessoa jurídica. A administração normalmente é da nossa tradição que pessoas físicas só administrem, ok? E o mesmo acontece com a EIRELI, tá? O administrador, por outro lado, tem que residir no país, não pode ser residente no exterior, etc. Tal. E também é uma série, se vocês forem a Instrução Normativa 117 do DNRC é uma série de impedimentos também lá aos administradores, que você já conhece. Por exemplo, condenação por crime falimentar, por crime contra a administração, impedimentos de funcionários públicos, há vários tipos de impedimentos, tá bom? Bom, vamos passar então em relação ao capital da EIRELI, e esse é um ponto muito importante, muitíssimo importante, tá? Porque a legislação exigiu que a EIRELI tivesse um capital mínimo, tá? Não inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país, ok? E nós vamos ver todas as repercussões agora desse capital. Isso eu chamo muito a atenção de vocês, como fiz em relação à questão da titularidade, porque foi um ponto muito polêmico e é muito provável que amanhã ele caia nos concursos, tá ok? Bom, então vamos ver quais são os requisitos de capital para a EIRELI. Primeiro, como vocês sabem, esse capital ele é titularizado por uma única pessoa, né? Ela titulariza a totalidade do capital social.
Existe apenas um titular que aplica, que investe esse capital da Eireli, tá? Esse capital que nós falamos tem que ter no mínimo o valor de 100 vezes o salário mínimo, o maior salário mínimo vigente no país. Ele tem que ser totalmente integralizado, tá? Isso é muito importante. Não existe aquela história para as Eirelis de capital, olha, primeiro subscreve, depois integraliza a prazo, etc. Tal. Para a Eireli não existe isso. Tem que ter capital totalmente integralizado, tá ok? Muito bem. Qual foi a crítica em relação a essa questão do capital? Muitos criticaram dizendo o seguinte, olha, esse valor de 100 vezes o salário mínimo é um valor extremamente alto, né? Se vocês forem verificar hoje, um salário mínimo, nós estamos falando aí em mais de 60 mil reais, tá? A crítica foi que justamente os pequenos empreendimentos talvez não tivessem capacidade financeira para ter um investimento de capital tão grande, né? E que isso possivelmente acabaria mantendo aquelas sociedades lá de fachada, aquelas sociedades 99-1, né? Porque no nosso ordenamento não há uma exigência de capital mínimo para sociedades limitadas, por exemplo, ou, né, outros tipos societários, ok? Essa foi a crítica a essa questão do capital. Logicamente, o que o legislador buscou? Ele buscou fixar esse capital mínimo por quê? Na Eireli, o credor ele não vai ter acesso, em regra, em princípio, ao patrimônio individual do empresário. Ele só vai ter acesso para o pagamento da sua dívida ao capital que foi investido na Eireli, ok? Então, o legislador buscou dar uma segurança, obviamente, aos credores, àqueles que se relacionam com a Eireli, fixando um mínimo de capital para que nós tivéssemos ali um patrimônio minimamente solvável, tá? Essa, obviamente, foi a intenção do legislador. Claro que a crítica tem a sua procedência, mas a intenção foi justamente essa. Na legislação internacional, se nós formos ver, vários países do mundo também têm essa característica de exigir capital mínimo, tá? Das Eirelis ou dos estabelecimentos de responsabilidade individual limitada. Bom, uma coisa muito importante que a nossa legislação não fez, tá, em relação às Eirelis e que outras legislações fizeram em relação às suas figuras de limitação de risco, foi a exigência de reservas. Tá? O que são essas reservas? No direito brasileiro nós temos reservas previstas basicamente na lei de SA. Tá? A lei de SA ela determina que as sociedades anônimas têm alguns tipos de reserva. Por exemplo, as reservas de lucro, ou seja, uma parte do lucro do exercício tem que ser mantida em reserva para suportar eventuais perdas, etc. Há reserva de lucros, reserva de capital, reservas de lucros para contingências, reservas de lucros a realizar. Há uma série de reservas que vocês conhecem na lei de SA. Tá? Para a Eireli, nós não tivemos reservas. Ou seja, não há obrigação de que a Eireli mantenha, por exemplo, parcela do lucro ali para suportar eventuais perdas. O que quer dizer o seguinte, que o capital em si, se houver perdas, quem vai suportar em princípio vai ser o próprio capital. Tá? Isso é muito importante porque esse capital inicialmente de 100 salários mínimos, 100 vezes o valor do salário mínimo, ele pode sofrer reduções, justamente pelas perdas. Né? E nós não tivemos a obrigação de constituir reservas. Né? Isso pode atenuar em muito a garantia aos credores que a lei oferece. Há uma outra questão também muito interessante, muito importante, que é a seguinte. Na lei não houve uma atenção maior à questão da realidade do capital. Tá? O que eu quero dizer com realidade do capital? Ou seja, eu quero dizer o seguinte, que os valores transferidos a título de capital para a Eireli tenham sido efetivamente transferidos, ou transferidos no seu valor, pelo menos no seu valor de mercado. Ok? O que acontece? Essa é uma realidade que nós não podemos ignorar, que existem, né, sociedades, isso antes do regime da Eireli, que foram constituídas com capital declarado muito superior do que o capital efetivamente transferido. Né? Muitas vezes existiu uma declaração de capital no papel de recursos que nunca foram transferidos pelos sócios, ou que foram transferidos em valores ou em bens cujo valor era muito inferior ao que constou ali naquele contrato social.
a lei efetivamente não atentou à realidade, a questão de se verificar a realidade do capital social. Tá? Isso é muito importante, isso é uma porta aberta à fraude, no meu entender. Ok? Muito bem. Uma questão muito importante é que vocês sabem, por exemplo, nas sociedades limitadas, nas sociedades anônimas, o capital ele está fracionado em cotas, ou ele está fracionado em ações. Na Ireli, vocês sabem, é um titular só, existe apenas um titular. Então, esse capital não está dividido, tá? Ele é um capital único, é um capital investido único. Não está fracionado em cotas, não existem cotas de Ireli, não existem ações de Ireli, tá ok? O capital é uno, ele não é dividido em cotas. Isso, inclusive, consta da regulamentação do DNRC, muito importante. Tá? E como é que você pode integralizar esse capital da Ireli? Tá? Em princípio, como nós tínhamos em qualquer sociedade. Pode ser com dinheiro, pode ser com bens, pode ser com créditos, algo desse gênero, tá ok? Uma coisa muito importante em relação à Ireli, tá? Não é permitida em Ireli contribuição ao capital que consista na prestação de serviços. É aquilo que nós chamávamos antigamente de sócio de indústria, tá? Aquele sócio que apenas contribuísse com o seu serviço. Ele não transferiu dinheiro, não transferiu nenhum bem a essa sociedade. Isso não é permitido em Ireli, tá ok? A regulamentação, ela veda justamente isso. Não é possível sócio de indústria, aquele sócio que preste, aquele que contribua apenas com a prestação de serviços, tá ok? Isso é muito importante. Bom, se o capital for integralizado com imóveis, né, obviamente você vai ter que ter a anuência do cônjuge, salvo se o regime for da separação absoluta, etc. Tal. Bom, em relação aos imóveis também, ou a outros bens, é muito importante dizer, e aqui eu volto à questão do controle da realidade do capital, que a regulamentação do DNRC, ela disse o seguinte: nesses casos de transferência de bens para essa integralização, fica dispensado o laudo, né? E eu não tenho que ter um laudo avaliando qual é o valor real, o valor de mercado desse bem, né? Simplesmente se declara qual é o valor do bem e se integraliza por esse valor do bem, né? Isso, mais uma vez, eu ressalto, acredito, é uma porta aberta à fraude, porque você pode declarar, né, teoricamente, ou esse titular da Ireli pode declarar um valor muito maior, isso, né, vai representar a constituição de uma Ireli com capital declarado por um valor e efetivamente ocorrido por um valor muito inferior, o que minimiza, né, a garantia aos credores desse patrimônio, desses ativos transferidos. Acredito que deveria se prestar um pouco mais de atenção a esse detalhe da realidade do capital social. Isso é uma coisa muito importante nas Irelis, tá ok? Muito bem. Bom, agora, se vocês verificarem, aqueles que estão acompanhando aí com a lei, eu peço para que verifiquem, o artigo 980-A, parágrafo 5º, tá ok? Que diz o seguinte, basicamente, que pode ser atribuída a Ireli, constituída para a prestação de serviço de qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor, ou de imagem, nome, marca, voz, etc., tal, de que seja detentor o titular dessa pessoa jurídica vinculada à atividade profissional. Bom, o que nós temos? O que significa esse artigo? Para que vocês comecem a entender bem essa questão, isso que esse artigo está dizendo foi uma praxe, e hoje até continua a ser uma certa praxe, das pessoas muitas vezes que recebiam, por exemplo, direitos autorais, direitos de imagem, etc., recebiam remunerações por essas questões vinculadas aí ao direito de autor, direito de imagem, etc. Tal. O que normalmente se fazia? Por uma questão basicamente tributária, ou seja, porque as pessoas jurídicas normalmente eram tributadas em percentual menor do que as pessoas físicas, né? Muitos autores, muitos desses que recebiam esse tipo de remuneração, transferiam, cediam seus direitos para as pessoas jurídicas, essas pessoas jurídicas recebiam esses direitos, faziam, né, pagavam os seus tributos e distribuíam seus lucros para as pessoas físicas que eram titulares, os seus sócios. Tá? O fisco, obviamente, muitas vezes não considerou esse procedimento e tributou as pessoas físicas diretamente, né? Dizendo que, na verdade, essas pessoas jurídicas criadas, elas, na verdade, encobriam pessoas físicas. O que esse artigo inicialmente falou
foi que em relação à Eireli é possível fazer isso, ou seja, existe a possibilidade de se ceder direitos autorais, etc, tal, para pessoa jurídica Eireli, ok? Isso foi um reconhecimento dessa prática de transferência de direitos da pessoa física à pessoa jurídica Eireli. A questão que vem é a seguinte, tá? Poderiam esses autores, esses titulares de direito à imagem, etc., integralizar o capital da Eireli com seus direitos de autor, a imagem, o nome, marca ou voz? Essa foi a questão existente. E aí veio um outro enunciado do Conselho da Justiça Federal. E disse o seguinte: a imagem, o nome ou a voz não podem ser utilizados para a integralização do capital da Eireli. Ok? Então, em princípio, o entendimento foi que não é possível integralizar o capital da Eireli com direito a nome, direito de autor, marca, voz, etc. Tal. Ok? Isso é muito importante para que vocês saibam. Tá bom? Agora, o que nós temos que verificar é o seguinte: o capital, vocês sabem, pode ser aumentado, pode ser diminuído, né? E como é que fica essa questão de aumento ou de diminuição de capital na Eireli? Tá? Isso é muito importante. Bom, basicamente, vamos ver os dois casos. O aumento, pode a Eireli aumentar o seu capital? Sem qualquer problema, pode aumentar quando queira. A única restrição a que se aumente o capital da Eireli é que esse aumento de capital tem que ser novamente integralizado por completo, tá? Não é possível aumentar capital em parcelas. Por exemplo, subscrever o capital e integralizar o capital em parcelas. Todo aumento de capital em Eireli tem que ser integralmente, tá? Totalmente integralizado. Tem que ser efetivamente pago pelo titular, tá? Tem que ser transferido imediatamente o recurso para tanto, tá ok? Essa é a única restrição. Aumento de capital tem que estar totalmente integralizado quando é feito, tá? Não pode ser feito em parcelas de integralização. Bom, e a diminuição de capital? Aqui já é um outro problema, porque vocês lembrem que a Eireli tem uma medida de capital mínimo. Aí fica a questão se eu posso ou não diminuir esse capital. Quando é que eu diminuo o capital? Basicamente em duas circunstâncias, tá? A primeira circunstância é aquela em que o capital se mostra excessivo, tá? Ou seja, o capital, por exemplo, ele foi muito grande, desnecessário para a atividade empresarial. Então o que eu faço? Posso diminuir esse capital, os recursos que sobrarem, por exemplo, suponhamos que esse capital tenha sido integralizado em dinheiro, vão ser devolvidos, no caso da Eireli, ao seu titular, tá? Essa é uma possibilidade de diminuição do capital. Se o capital é excessivo, eu diminuo o capital, devolvo os recursos ao titular da Eireli que investiu. A segunda hipótese de diminuição de capital é a que ocorre quando há perdas, tá? Há perdas irreparáveis, ou seja, vamos imaginar que no exercício da atividade tenham sobrevindo perdas, prejuízos em virtude dessa atividade, e o capital, obviamente, absorva essas perdas e seja reduzido por isso, tá ok? Bom, a questão que se coloca aí é o seguinte: quando eu diminuir esse capital na Eireli, eu posso diminuí-lo a quem das 100 vezes o salário mínimo, o maior salário mínimo vigente, tá? Segundo a regulamentação do DNRC, não. Em nenhuma das hipóteses eu posso reduzir, tá, esse capital da Eireli a menos de 100 salários mínimos, ok? Isto é extremamente relevante. Agora, no caso de perdas, essa regulamentação do DNRC é absolutamente irrisória. Ela não causa efeito nenhum, porque, veja, o capital, se houver perdas, o capital efetivamente vai responder por essas perdas, né? Pelo menos aqueles recursos que foram transferidos vão responder por essas perdas. O fato de eu não ter diminuído esse capital, desse capital continuar lá no meu balanço, no meu contrato, no meu ato constitutivo da Eireli, não significa nada, porque ele já não vai mais garantir o direito dos credores, porque ele já foi absorvido pelas perdas, ou seja, simplesmente ele vai constar nominalmente. Por isso que seria muito importante que a nossa legislação também previsse a obrigação da Eireli constituir reservas, tá? O que efetivamente ela não fez, tá bom? Mas, para vocês, em todo caso, guardem o seguinte: não é possível diminuir capital a menos, tá, aquém do limite mínimo dos 100 salários mínimos, tá ok? Muito bem.
Vamos abrir para as perguntas. Doutora Tânia. Vamos lá, professor. Temos algumas questões aqui. Pode até ser que o professor já tenha respondido durante a explanação, que eu fui capturando durante a explanação. O Vinícius, ele perguntou assim: então, um servidor, ele pode criar uma ERELI desde que outra pessoa administre? Se um servidor pode criar uma ERELI desde que uma outra pessoa administre a empresa. Muito bem. Olha, em princípio, isso vai depender do regime jurídico de cada servidor, tá? Existem servidores que, por exemplo, nas legislações, nas leis orgânicas específicas, se proíbe a administração, por exemplo, de sociedades. Lógico que essas leis orgânicas elas ainda não falaram sobre a ERELI, que é um instituto completamente novo, tá? Por exemplo, algumas legislações dizem o seguinte: olha, não é possível ao servidor público que ele administre, ou que ele exerça individualmente atividade empresarial, ou que ele administre sociedade empresária, salvo, né, se ele somente participar dessa sociedade como cotista ou como acionista, tá? Isso inclusive até também possibilita que esse servidor, que esse funcionário público até invista em bolsa, né, compre ações, etc, tal, desde que não participe da administração, tá? Lógico que você vai ter que ver a legislação de cada servidor, tá? De cada ramo do serviço público, elas têm algumas especificidades, ok? Mas em princípio eu te responderia que sim, seria possível ter uma ERELI desde que outrem administrasse, ok? Seria a mesma coisa, mutatis mutandis, do que participar de uma sociedade anônima, do que comprar ações, por exemplo, tá? Desde que você não participe da administração, você não seja diretor, não seja conselheiro da administração, ou que você participe como cotista de uma sociedade limitada, ok? Desde que você não exerça também a administração. Em princípio, eu te responderia isso subordinando a minha resposta à legislação específica de cada ramo do serviço público. Ok, professor. Tem uma outra pergunta aqui. Ai, me desculpe a pessoa que perguntou, eu acho que apaguei o nome. Mas a pessoa quer saber... foi o Francisco lá de Goiânia, lembrei agora. O que pode mudar na vida do autônomo com a Lei 12.441? O que vai mudar na vida do autônomo? Isso, o que pode mudar, se tem alguma mudança, o que pode acontecer com o autônomo... por conta dessa lei nova 12.441. Olha, em relação ao profissional autônomo, a nova figura da ERELI aparece mais como uma outra oportunidade para que ele exerça a sua atividade. Se ele exercer uma atividade empresária, tá, é uma opção para ele, em vez de exercer individualmente, constituir uma ERELI efetivamente para exercer a sua atividade. Na verdade, eu acho que é mais uma opção para ele especificamente. É lógico que a ERELI muitas vezes não vai ser interessante para muitos profissionais autônomos, porque eles exercem uma função muito mais parecida com a do empregado, né? Não sei se vai haver interesse em relação à ERELI especificamente, mas ela fica como mais uma opção. É lógico que também eu ressalvo mais uma vez aquela divergência que existe, se a ERELI pode ou não ser constituída para exercício de atividades intelectuais. Vamos supor que esse autônomo exercesse atividades intelectuais, aí nós vamos entrar nessa divergência se poderia ou não constituir uma ERELI, tá? Mas ela fica basicamente como mais uma alternativa. Ok, professor. Eu não sei se o professor vai querer responder, mas eu vou perguntar, porque na verdade é uma opinião do professor, né? Se o professor achar que deve prosseguir depois entrar nisso. O Daniel Vaz está perguntando qual que é a opinião, acho que até o professor falou um pouquinho, qual é a opinião do professor sobre a DIN 4637, que vem questionando justamente esse capital mínimo? Olha, sinceramente não vejo nenhuma questão de inconstitucionalidade aí.
Capital mínimo é uma questão que é exigida na legislação internacional para várias atividades. Diria mais para você, em relação, por exemplo, à atividade bancária, tá? Nós temos uma exigência também de capital mínimo, ok? E nunca se vislumbrou nenhuma inconstitucionalidade nessa questão de capital mínimo. Então, em princípio, eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade. É lógico que a interpretação do Supremo pode ser diferente, mas, na minha opinião, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade nesse problema. Nós podemos até questionar se foi ou não conveniente ou se esse limite seria o melhor, mas eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade. Vamos prosseguir então, professor. Muito bem. Bom, vamos então passar para a questão do nome empresarial da Ireli, tá? O que nós temos em relação ao nome empresarial da Ireli? Basicamente, nós temos a opção dos dois tipos de nome empresarial, ou seja, ela pode usar tanto a firma quanto a denominação, tá? Firma, você sabe, ela é o tipo de nome que inclui nas sociedades os nomes dos sócios e na Ireli, obviamente, o nome do titular da Ireli. E a denominação normalmente se constitui por um nome de fantasia, ok? Bom, é uma alternativa, se pode usar esses dois tipos de nome, assim como é a regulamentação das sociedades limitadas, ok? A particularidade é que há de se usar, né, é necessário que exista a denominação Ireli após a firma ou a denominação. Então, vamos imaginar que a nossa querida Tânia Faga fosse construir uma Ireli. Então, poderia ser assim, olha, Tânia Faga, Comércio X, Ireli, tá? Essa é uma primeira denominação possível. No caso de se exercer, de se escolher a firma, né, pode-se abreviar o prenome, segundo a regulamentação do DNRC. Tá? Então poderia ser, por exemplo, T Faga Comércio X Ireli, tá ok? Essa é uma questão do nome empresarial. Isso nessa parte não há nenhuma novidade na regulamentação das Irelis, tá? O DNRC, na Instrução Normativa 117, ele ressalta o seguinte, que no nome, né, no nome empresarial, deve-se fazer inclusão específica, ou seja, o gênero, por exemplo, comércio, e a espécie de comércio, por exemplo, comércio de tratores, né, deve-se colocar no nome da Ireli, ou seja, a designação genérica e específica do objeto com relação ao nome, ok? Muito bem. Bom, passando para outro instituto, nós precisamos ver o que se tem por transformação, ou seja, as transformações que seriam possíveis em relação à Ireli, ou seja, a Ireli se transformar numa sociedade, a sociedade se transformar numa Ireli, a Ireli em empresário individual e vice-versa, tá? As diversas transformações que é possível, que são passíveis de ocorrer com a Ireli, tá? A primeira transformação, nós vamos falar, é aquela que foi prevista na Lei 12.441, tá bom? Se vocês estiverem com ela aí aberta, vejam o artigo 980A, parágrafo 3º, tá? O que ele diz? Ele diz que a empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração de cotas ou de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Então, o que é isso? Vamos imaginar, então, uma sociedade limitada que por um sócio, por motivo de morte, exclusão, retirada desse sócio, ela venha a subsistir com apenas um sócio, tá? Se for o desejo desse sócio remanescente, ele pode continuar essa atividade empresarial antes exercida pela sociedade limitada com a constituição de uma Ireli. Até por isso, tá? Houve a adição lá de um tópico no artigo 1033 do Código Civil dizendo o seguinte, que a unipessoalidade temporária, ou seja, aquela situação em que a sociedade ficava com apenas um sócio, tá, não vai provocar dissolução da sociedade se houver o requerimento de transformação em Ireli, ou seja, esse tipo de transformação, a transformação de sociedade para Ireli, ela foi prevista diretamente na lei, tá? Ela está diretamente prevista e é sempre possível que uma sociedade concentre as suas cotas num único sócio e passe, mediante requerimento, obviamente, a continuar a sua atividade sob a forma de uma Ireli, tá? Então, existe essa previsão expressa. Agora, há outros casos
em que essa transformação não foi feita expressamente, não foi prevista expressamente na lei. Tá? Por exemplo, um exemplo é a transformação de empresário individual em ERELI. Isso é possível? Tá? Nós até já respondemos essa questão aqui na aula. É possível. Tá? Onde que está previsto? Na Instrução Normativa 118 de 2011 do DNRC. Tá? O inverso também é possível. Tá? A gente até já comentou alguma coisa a respeito disso. Ou seja, transformar-se de ERELI a empresário individual. Tá? Bom, a principal questão que existe na transformação de empresário individual em ERELI é a questão da responsabilidade em relação às dívidas ou em relação aos credores anteriores. Ou seja, quando se transforma um empresário individual numa ERELI, o que nós temos? Nós temos a constituição, como nós falamos no início, de um patrimônio autônomo. Né? Ou seja, o credor anterior, em princípio, não teria mais acesso a todo o patrimônio individual do empresário, mas só aquele patrimônio autônomo que passou a fazer parte da ERELI. E aí, esse credor ficaria prejudicado ou não? Tá? Essa questão não é resolvida nem na lei, nem na regulamentação do DNRC. Tá? Mas, no meu modo de ver, ela é resolvida por outros artigos do Código Civil, do Código Tributário e da CLT de modo muito tranquilo, de modo muito fácil. Se vocês forem verificar, o artigo 1115 do Código Civil diz o seguinte, que a transformação não modificará nem prejudicará em qualquer caso os direitos dos credores. Tá ok? Então, obviamente, o credor anterior não pode ficar prejudicado pela limitação patrimonial, pela autonomia patrimonial da ERELI. Ele vai continuar podendo ter acesso ao patrimônio individual total daquele empresário. Ok? Um outro artigo também que responde essa pergunta, já no Código Tributário Nacional, em relação às dívidas tributárias, né, é o artigo 132, se nós formos ver lá do Código Tributário. Diz o seguinte, que a responsabilidade do sucessor existe, né, no caso da transformação do tipo societário. E, finalmente, em relação às dívidas trabalhistas, a CLT, se vocês verificarem os artigos 10 e 448, tá, diz que a mudança na estrutura jurídica da empresa, porque na CLT o empregador é a empresa, né, não afetará os direitos dos trabalhadores, ou seja, o credor trabalhista também vai ter acesso completamente ao patrimônio anterior, como ele existir, não pode ser prejudicado pela transformação de empresário individual para ERELI, ok? Então acho que essa questão está bem resolvida. Bom, e vamos imaginar o seguinte, posso transformar uma ERELI em sociedade? Essa é uma outra questão, tá? É possível, isso também está previsto na Instrução Normativa do DNRC 117. Tem uma série lá de requisitos, certidões para serem apresentadas. Logicamente, vai se substituir um ato unilateral pelo qual se constituiu a ERELI por um contrato social, né, como dizia o Túlio Ascarelli, por um contrato plurilateral de sociedade, etc. Mas é possível e já está regulamentada essa possibilidade de se transformar uma ERELI numa sociedade, logicamente com a inclusão aí de mais sócios, ok? Muito bom, agora nós passamos então à questão da responsabilidade do titular da ERELI, tá? E também aquela questão da desconsideração da personalidade jurídica que foi perguntada aí no curso da aula, tá bom? Se vocês também tiverem aí com a lei, estiverem acompanhando aí com a lei, verifiquem o artigo 980-A, parágrafo 4º do Código Civil, que foi vetado, na verdade, né? Ele dizia o seguinte, somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da ERELI, tá? Não se confundindo em qualquer situação com o patrimônio da pessoa natural que a constitui, conforme descrito em sua declaração anual de bens entregues ao órgão competente. Bom, eu quero que vocês prestem bem atenção nesse artigo, porque ele dizia o seguinte, que o patrimônio do titular não se confunde em nenhum caso, em nenhuma situação, em nenhuma hipótese, com o patrimônio da ERELI. Tá? Isso era um sinal, aliás, muito promissor, de que alguma restrição à aplicação da desconsideração da personalidade jurídica fosse possível. Tá? Por quê? O que efetivamente nós temos nessa área de desconsideração? Nós temos hoje essa teoria da desconsideração, ela nasceu, obviamente, buscando
a superação da limitação patrimonial de uma pessoa jurídica quando esta mesma pessoa jurídica fosse utilizada com intuito fraudulento, né? Ou, objetivamente, quando houvesse confusão patrimonial, quando houvesse desvio de bens, etc. Essa teoria evoluiu, né, vamos dizer assim, teve uma popularidade muito grande e se passou a utilizar essa teoria, ultimamente, na superação da personalidade jurídica pela mera insolvência da pessoa jurídica. Ou seja, se ela não tivesse bens para responder pelas suas dívidas, o judiciário passou a utilizar o que se chama de teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios. Bom, qual foi o efeito disso? O efeito disso, no meu modo de ver, foi desastroso. Por quê? Hoje vocês vejam o seguinte, a teoria menor, né, e até vamos dizer assim, a aplicação dessa teoria menor, mesmo que não corresponda exatamente aos termos da lei, ela é prevista ou ela é usada para as dívidas em relação aos consumidores, ela é aplicada em relação às dívidas trabalhistas, ela é aplicada em relação às dívidas tributárias, ela é aplicada em relação às dívidas que sobrevêm em relação às questões ambientais, a relações antitruste, etc. Ou seja, basicamente sobram ainda não desconsideradas ou ainda fora da aplicação da teoria da desconsideração as relações entre empresários, né? As relações contratuais ali entre empresários, essas sobram ainda imunes, vamos dizer assim, imunes talvez nem tanto, né? Mas essas sobram sem uma aplicação restrita da teoria da desconsideração. Bom, o que isso acontece, o que isso acarreta sob o ponto de vista econômico? Acarreta um grande desestímulo a que as pessoas encarem os riscos de empresariar. É um grande desestímulo ao empreendedorismo, ou seja, para que as pessoas consigam ter uma limitação de risco que as encorajem a abrir um negócio. E, obviamente, o que acontece? Isso encarece muito as relações econômicas. Por quê? Quando o risco aumenta, quando o risco do seu patrimônio pessoal ser atingido aumenta, aumenta também o retorno exigido por uma determinada pessoa, por um determinado empresário, para que ele venha assumir esse risco. O que acontece então? Juros aumentam, os custos das transações, o preço que nós pagamos pelos bens aumenta. Vou dar um exemplo prático para vocês. Por exemplo, outro dia eu lia uma reportagem que dizia o seguinte, que o aumento da procura por seguros, tá, entre os administradores e entre os sócios das sociedades de responsabilidade limitada, das SAs, os diretores, conselheiros de administração, tem aumentado muito, seguros de responsabilidade. Obviamente, não vamos pensar que isso não ocorre, isto é repassado, esse custo é repassado para o preço da mercadoria. E nós todos, na verdade, pagamos mais caro por isso, né? Justamente por esse risco, por essa aplicação desmedida da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que tem muita repercussão econômica, tá? Os custos de todas as transações aumentam quando aumenta o risco jurídico, tá? Pensemos e consideremos muito isso. Agora, quando saiu o projeto de lei, até eu escrevi um artigo lá no blog Direito Empresarial dizendo o seguinte, tá? Que a boa vigência, a boa aplicação da lei da ELI dependeria justamente da boa interpretação desse texto, ou seja, vamos dizer assim, da restrição da aplicação, principalmente da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica à ELI. Por quê? O que acontece é que hoje, tá, nós temos efetivamente uma limitação patrimonial nas sociedades limitadas, nas sociedades anônimas, praticamente inexistente. Tá? Não adianta nada você dizer que existe limitação patrimonial na lei se o judiciário vem e desconsidera essa limitação. Tá, ok? Mas o que aconteceu? Né? Aconteceu o seguinte, o Ministério do Trabalho, segundo se vocês puderem verificar as razões do veto, né? O Ministério do Trabalho, chamado a opinar sobre esse artigo, disse o seguinte, que essa expressão, em qualquer situação, poderia gerar algumas divergências quanto à aplicação das hipóteses da desconsideração. Por causa disso, essa foi a base do veto presidencial. Então se excluiu esse artigo, tá? E se manteve o mesmo regime das sociedades limitadas. Tá? O que aconteceu? Logicamente,
A teoria da desconsideração é aplicável a Eireli, como é e como foi sempre aplicável, como continua sendo aplicável a todo o direito brasileiro, a todas as sociedades, a todos os entes personificados do nosso direito. E vai continuar, obviamente, o mesmo sistema. Infelizmente, tá? Eu acho que isso é uma questão para a gente pensar muito, tá? Em restringir. Eu estou plenamente convencido disso, que, como diz o meu colega lá de blog, professor Versosa, na verdade é época de nós não desconsiderarmos a personalidade jurídica, mas de nós reconsiderarmos a personalidade jurídica. Infelizmente, eu fiquei, na verdade, muito chateado, muito desgostoso com esse veto, porque acho que era uma boa oportunidade de nós, vamos dizer assim, adotarmos uma outra interpretação em relação à aplicação dessa teoria que vem sendo aplicada desmensuradamente. Ok? Em todo caso, devo citar aqui para vocês o enunciado 470 do CJF, que também diz na sua parte final que é plenamente aplicável à teoria da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive também na modalidade de desconsideração inversa. Não há qualquer restrição a essa aplicação. Tá ok? Basicamente é isso, chegamos ao final da nossa aula. Eu agradeço muito pela atenção dispensada. Muito obrigado. Professor, muito obrigada pela presença. Vamos escolher aqui o tema mais votado para o professor voltar no Revisa Júris, ok? Ou então eu mando os 3 mais votados e daí depois o professor escolhe aí qual que o professor é da sua preferência. Eu vou deixar o professor aqui na tela agora para fazer um tchau final aqui para os nossos seguidores. Fique à vontade, professor. Ok. Muito bem. Foi um grande prazer novamente. Eu agradeço a Tânia pelo convite. É um prazer estar aqui passando um pouco de conhecimento a respeito de Eireli. Ao final, eu vou fazer um convite para aqueles que ainda não conhecem o nosso blog. É o blog Direito Empresarial. O endereço é www.blogdireitoempresarial.com.br, tá? Será um prazer receber vocês lá. O nosso blog se destina justamente a essa tarefa que a Tânia falou, de tornar o direito empresarial algo mais gostoso de se aprender, algo mais fácil, algo mais didático, tá? Lá vocês vão encontrar de tudo, tem vídeo aula, tem texto, tem prova de concurso resolvida, tudo sobre direito empresarial você encontra lá no blog Direito Empresarial. Também fiquem à vontade, é um prazer receber todo tipo de comentário lá. Fiquem à vontade para postar os seus comentários, as suas opiniões em geral. Eu então encerro aqui a minha participação, agradecendo a Tânia Faga e a todos que estiveram aqui conosco. Muito obrigado. Professor, uma ótima noite, muito obrigada e eu fico esperando aqui nosso próximo encontro aqui ao vivo. Muito obrigado, até lá. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço.